Olá, turma! Vamos iniciar a nossa 7ª aula. No vídeo passado, nós estudamos o Simple Future, né, o futuro com o auxiliar will. E nessa aula vamos continuar estudando futuro. Só que agora, né, o Future with going to, é o futuro com going to. Então, a gente vai estudar esse futuro, vamos entender como utilizá-lo. Então, vamos iniciar lendo essa citação que eu trouxe aqui para vocês e vamos observar o uso do be going to, tá? Então, leia a citação a seguir e observe o uso de be going to. Esse be aí é o verbo to be, né? Que vocês tanto conhecem, tanto estudam, tá? Então, vamos fazer a leitura. And she is going to dance. Dance hungry, dance full, dance eat cold stanch moment, now when she is young, and again when she is old. Annie Lamott. Então, essa citação é dessa escritora, tá? Annie é uma escritora dos Estados Unidos, tá? Então, observaram aí a citação, conseguiram identificar o uso do be going to? Isso. Na citação de Annie Lamott, o trecho she's going to dance, tá aí o trecho, né? She is going to dance. Olha aí o verbo to be, is, e o going to, né? Is going to. Então, esse trecho refere-se a uma previsão para o futuro. Vamos voltar lá no trecho, na citação. And she's going to dance. E ela vai dançar, né? Então, e ela vai dançar com fome, vai dançar cheia, né? Plena, dançar cada momento frio e surpreendente. Now, when she is young, agora, quando ela é, lembram da palavra young? Nós estudamos esse vocabulário. Young, jovem. And again, when she is old. E novamente, quando ela, né, estiver velha. Então, veja, é uma previsão para o futuro. Quando, né, se utiliza o going to aí, she's going to dance, é uma previsão para o futuro. Tá falando de futuro. E ela vai dançar, né? E ela vai dançar agora, quando ela, né, ainda é jovem, e no futuro também, quando ela já estiver velha, né? Então, o uso do going to aí nessa citação é para se referir a uma previsão para o futuro, né? Então, usamos o be going to para nos referir ao futuro. Costuma-se utilizar be going to para expressar planos ou orientações e fazer previsões baseadas em evidências no presente. Então, se você, né, observa algo no presente que, observando aquilo, te dá uma quase certeza de que algo irá acontecer no futuro, né, por consequência desse presente, então você pode utilizar o be going to, tá? Então, é para fazer planos, né, para falar de planos futuros, fazer essas previsões, tá? Você pode utilizar esse futuro com going to. Aí vocês viram, né? Para utilizar esse futuro, você precisa ter total domínio sobre o uso do verbo to be, né? E aí eu trouxe novamente para vocês aqui, eu trouxe a conjugação desse verbo to be, tá? Então, verbo to be de novo. É por isso que todo professor fala, né? Quando vocês começam a estudar o verbo to be lá no 6º ano, aprendam o verbo to be, porque é um verbo que você vai estar sempre estudando, né, no inglês. Então, aí eu coloquei a conjugação desse verbo no presente, para vocês relembrarem. Coloquei também do lado aí a forma contrata, tá bom? Então, I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, we are, you are, they are, e aí do lado
as formas, tá, abreviadas, a forma contrato, ok? Então, vamos revisar, vamos relembrar verbo to be, turma, porque vocês vão precisar desse verbo aqui, tá? Com esse futuro, o futuro com o going to. Bom, aí aqui eu trouxe os exemplos, que é para a gente poder entender direitinho como é feita a construção com esse tempo. Então, no primeiro exemplo, the dancer is going to have a successful career. Então, a dançarina, ela vai ter o quê? Uma carreira de sucesso. Então, the dancer is going to have. Vejam aí, sujeito, the dancer. E aí, lembram? Na aula passada nós falamos disso, no vídeo passado, né? Dance, você lembra lá do verbo dançar. Aí, quando você acrescenta o ER, aquele que pratica a ação do verbo, né? Então, olha o ER aí no final, o sufixo ER. Então, a dançarina is going to have. Bom, então tem um sujeito, o verbo be. Por que que é is? Porque o sujeito é a dançarina, né? Então, é ela. Se é ela, she is. Então, por isso, né, o verbo to be aí, das três, né, o am, o is e o are, foi utilizado o is, tá? Porque o sujeito é a terceira pessoa do singular. Então, sujeito aí é a dançarina, o verbo to be, is, o going to e o verbo principal, tá? Que aí é o verbo ter, have. Então, a dançarina vai ter uma carreira de sucesso, ok? E aí eu coloquei outros exemplos. E observem que nesses outros exemplos eu usei o verbo to be, né, na forma abreviada aí, na forma contrata, né? They are or they going to call you tonight. Vejam aí, olha. O verbo aí é o verbo are, porque o sujeito é they, então se é they are, correto? E o going to e o verbo call, que é o verbo ligar. Então, eles vão te ligar hoje à noite. Tonight, né? Tonight, hoje à noite. Ok? E o outro exemplo, I'm going to have a shower before have dinner. Sujeito aí, I. Como sujeito é I, qual é o verbo to be? O am. I am. Aí tá na forma abreviada, né? Então, o verbo to be am, o going to e o verbo principal, que aí é o verbo have, né? I'm going to have a shower. Então, have a shower, tomar banho, né? Então, eu vou tomar banho antes de jantar, tá? E aí, eu coloquei a negativa. A negativa é só você lembrar, né, que quando tem verbo to be, a negativa é feita acrescentando o not depois do verbo to be. Então, ó, they are not going to stop dancing. Eles não vão parar de dançar, né? He is not going to come, ok? Então, é só acrescentar o not depois do verbo to be para fazer a negativa. E a interrogativa, né, faz aquela inversão, né? Troca ali o verbo to be com o sujeito. Is she going to dance? Ela vai dançar, né? E eu coloquei as respostas curtas, the short answers, né? Então, de acordo lá com a citação que o trecho ali a citação que nós vimos no início do vídeo, ela vai dançar? Yes, she is. Sim, ela vai, né? Yes, she is. No, she isn't. Se a resposta for negativa, tá? Então, vejam aqui que para fazer as respostas curtas do futuro com o going to, o be going, o going to, você vai utilizar o verbo to be nas respostas curtas. Yes, she is. No, she isn't. Ok? Então, tem atividade no aplicativo, respondam, enviem para o meu WhatsApp, tá? Qualquer dúvida também. E até a próxima aula. Bye, bye.